Breno, deixa eu falar com você sobre cenário internacional. G7 acontecendo, Lula chegou no Japão ontem, já teve esse primeiro encontro com o ministro da Austrália e eu conversei na quarta-feira com o Leger Mirran, né, o sociólogo e escritor que participa aqui com a gente, e ele pontuou que Lula vai fazer um enfrentamento ali, inclusive, com os 7 países mais ricos, de forçar pela resolução pacífica do confronto Ucrânia e Rússia, né? Porque o que a gente vê são esses países apoiando, de certa forma, a Ucrânia e trabalhando para a continuidade da guerra, de uma certa forma. Como que você tem visto isso? Olha, o presidente Lula, ele escolheu, por seus cálculos, evidentemente, jogar no campo do inimigo, né? Foi armada uma cilada para o presidente Lula. A reunião do G7 é a reunião da cúpula imperialista. Ali estão os 7 países, né? Um país mais 6, que são os Estados Unidos e seus súditos, que são Alemanha, Reino Unido, Itália, França, Canadá. Esqueci um, hein? Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Estados Unidos. Itália. Eu estou esquecendo. Deixa eu ver, pelas carinhas eu consigo ver aqui. Reino Unido e essa senhora, não sei quem é, de rosa. Me escapou o 7º integrante do G7. Bom, enfim, de toda maneira. Essa é uma reunião dos 7 principais países imperialistas, sob a coordenação e a tutela dos Estados Unidos, e eles montaram uma reunião que é para ser contra a Rússia e contra a China. De última hora, apareceu essa história de que Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, apareceria na reunião. Tá? Isso foi uma novidade de última hora. Então, é uma lógica de tentar atrair o Brasil, como a Índia, são os 2 principais convidados, há um grupo de países convidados para a reunião do G7, entre esses estão o presidente brasileiro Lula e o primeiro-ministro indiano Modi, são países que pertencem ao BRICS. Então o G7 busca, ao convidar essas nações, o Modi é um governo de direita, não é? Ao convidar essas nações, o G7 busca disputar a aliança desses países com a China e a Rússia. Lembremos que a Índia, por exemplo, sucessivamente, em diversas Assembleias Gerais das Nações Unidas, tem se abstido nas votações de condenações contra a Rússia. O Brasil não. Na última Assembleia Geral, o Brasil votou favoravelmente à condenação contra a Rússia. Mas é uma disputa, que é uma pressão, um cerco para tentar atrair o apoio do Brasil e da Índia para as posições anti-Rússia e anti-China da cúpula imperialista. O presidente Lula é um político muito experiente, muito sagaz, e sabe que se ele consegue um bom desempenho na cova dos leões, ou seja, se ele consegue fazer sua voz ser ouvida de dentro da cova dos leões, a repercussão mundial disso é gigantesca. Tá? Ele já o fez várias outras vezes ao longo da sua trajetória. Mas a intenção dos que ocupam esse covil é levá-lo para uma armadilha, para uma cilada. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Faz parte da cilada esse convite aparentemente imprevisto para que o Zelensky esteja na reunião, para forçar uma conversa de Zelensky com Modi da Índia e com Lula. Então é um cenário de disputa, né? É um cenário de forte enfrentamento no mundo, e nesse cenário é que o presidente Lula está presente, né? Esse é o ambiente que ele vai ter que enfrentar. Eu vi uma notícia da CNN Internacional dizendo que Zelensky pediu um encontro com Lula para o Itamaraty.
Não se sabe se esse encontro vai acontecer ou não, mas há esse pedido de Zelensky para se encontrar com Lula. E provavelmente é isso. Celso Amorim visitou Kiev, né? Teve já esse encontro, e muito provavelmente Zelensky quer fazer com que Lula esteja do seu lado e mostrar isso para o mundo, né? O que pode não ser ruim, porque o presidente Lula pode se encontrar com Zelensky e isso criar as condições para que o presidente Lula visite Moscou e se encontre com Putin. Tá? Verdade. Dentro da lógica da neutralidade ativa do Brasil. Né? Essa senhora que aparece de rosa representa a União Europeia, né? Ela é a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen. Então, os 7 integrantes do G7 são, efetivamente, os Estados Unidos, o Canadá, a Alemanha, a Itália, o Japão e o Reino Unido. E a França? Ela é 7. A França, sim. A União Europeia não é membro do G7, ela é um membro não numerado. É sempre chamada a reunião do G7, mas ela não é um país, evidentemente. Então, são esses que estão quase todos de roupa escura, incluindo a primeira-ministra italiana, que é uma política de extrema-direita. Esses são os integrantes, né? Ali você tem eles dando tchauzinho. Essa é a cúpula imperialista. Né? Os 99,9% dos problemas do mundo está entre essas 8 pessoas. Tá Lula vai poder fazer diferença tá aí? Não, o Lula pode fazer o que se faz nessas horas. Você vai ao campo inimigo para dar um espetáculo. É uma questão de disputa de narrativa, como se diz atualmente. Não muda nada. Não muda nada. Ali há um interesse muito claro. Esses 7 senhores, mais 6 senhores e 2 senhoras, estão aí com um objetivo muito evidente, que é apostar na derrota militar da Rússia no campo de batalha. Não tem nenhum compromisso com a paz. Nenhum compromisso com a paz. Eles estão se preparando para aquilo que é chamado da ofensiva ucraniana, né? Que em algum momento, nas próximas semanas, a Ucrânia tentaria uma ofensiva para retomar territórios, especialmente no Donbas, no leste do país, que atualmente são controlados pela Rússia. Então, a aposta desses senhores e dessas senhoras é a guerra. Ali, o presidente Lula não encontrará qualquer tipo de apoio às suas posições, mas poderá ter repercussão mundial o seu discurso até pela contradição e por estar, repito, jogando no campo do inimigo. É um jogo perigoso jogar no campo do inimigo, né? Mas o presidente Lula tem muito talento, muita experiência nisso. Às vezes, mesmo os melhores jogadores podem estar num dia ruim, então tem sempre um risco. Eu, como torcedor santista e da geração Pelé, eu já vi o Pelé jogar mal. Eu já vi dias em que o Pelé não era o Pelé. Então isso pode acontecer. O presidente Lula resolveu fazer uma jogada de risco, porque é uma cilada. Ele foi se encontrar com a ideia dos lobos famintos.